Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego. Quais são as melhores práticas e qual que é a melhor maneira de se fazer criativos, testar criativos? Existe um padrão? Existe uma quantidade? Existe algum template, alguma coisa do gênero? O que vocês acham? A parada é o seguinte, né? O criativo ele é determinante no sucesso da gestão do seu portfólio de tráfego para conseguir tanto ter mais CTR, por consequência mais cliques e por consequência maiores conversões. E hoje a gente quer discutir um pouco das técnicas que a gente pode utilizar para conseguir expandir ou ter uma estratégia mais interessante para construir melhores criativos e mais criativos. Cara, eu já subestimei muito a importância de criativo, mas aí depois, à medida que stories e vídeo foram ganhando cada vez mais espaço e a galera foi lendo cada vez menos, eu fiquei cada vez mais preocupado com isso, né? Como é que você faz criativos melhores? Assim, stories, se você coloca muito texto, ele nem roda. Então, ou você é foda de criativo, ou sua campanha não roda, e hoje, assim, eu acho que pra maioria dos negócios deve ser um dos canais, cara, no mínimo top 3, só tem que saber criativo. Tipo, uma opinião que eu tenho, assim, é de que, tipo assim, fazer alguns criativos e deixar a tua campanha rodando, e aí vai otimizando aos pouquinhos, mas sim, tem que criar novos criativos até a tua campanha ter a performance que tu quer. Então, porque no fim das contas, se tu tem um público que ele é minimamente validado, ou seja, já converteu um pouco e tal, normalmente tu criando novos criativos, criando criativos é estranho de falar, mas criando novos criativos, tu vai melhorar essa performance, tu vai ter uma sobrevida. Claro que existe um teto, mas normalmente o pessoal, que eu vejo que é um grande erro, falando um pouquinho de erros, né, que o pessoal acaba desistindo de um público, por exemplo, de lookalike, públicos grandes, sem ter realmente testado ali uma leva de criativos novos, ou algumas levas de criativos novos, né? Eu tenho uma primeira dúvida que é bem... que eu vejo a galera que discute bastante sobre esse assunto, eu acho que quem tá nos ouvindo vai pensar isso, que é um podcast para gestores de tráfego. Aí minha questão é, eu quero ver a opinião de vocês, o quão o gestor de tráfego deve saber de criativo, né? O quanto ele deve saber de copy, o quanto ele deve escrever a copy, como ele deve saber de Photoshop, que eu vejo às vezes o cara que não quer se envolver nisso. Ele quer só gerir a máquina, mas ele não manja nada de criativo em si. Vamos lá, eu tenho uma visão que ela depende um pouco do que a gente está chamando de gestor de tráfego, né? Para mim, eu diferenciaria em duas coisas, o comprador de mídia e o gestor de tráfego. O cara que é o comprador de mídia, ok, ele não precisa entender dessas coisas, na minha opinião. Ele precisa entender de operar o Facebook, o Google, ou seja lá qual for a plataforma. Agora, o cara que é o gestor de tráfego, a responsabilidade do gestor qual que é? Garantir que ele vai gerar resultado por meio do tráfego. Para gerar resultado por meio do tráfego, ele tem que entender dessa parte de criativo, de copy, pelo menos no nível bom o bastante, para saber se a pessoa que é responsável por executar aquilo tá fazendo um bom trabalho ou não. Então, assim, a minha visão é bem simples. Você tem que entender o bastante para avaliar a entrega da pessoa que é responsável por aquilo quando você é o gestor. Já se você for só o comprador de mídia, aí beleza, não se preocupa, só que eu acho que é muito limitado, né? A gente tá falando aqui com o gestor de tráfego. O seu papel como gestor é garantir o resultado do tráfego. Aí você tem que entender o mínimo necessário. Do lado da V4, a nossa experiência é que os nossos consultores, no fim das contas, né, a gente não trabalha só com tráfego, né? A gente trabalha com marketing digital, marketing como um todo. Então, os nossos colegas, os nossos franqueados, eles sabem disso e eles fazem isso por si só. Então, eles têm esse conhecimento e eles fazem os criativos. Eventualmente, eles têm um time ou alguma coisa, alguma pessoa que ajuda, mas eu concordo muito com a opinião do João, porém, eu acredito que o cara tem que saber fazer. E saber fazer não é só estudando, na minha visão, assim, não é só o cara estudar os melhores livros sobre isso, ou sei lá, nem deve ter muita literatura específica sobre isso, pelo menos eu não conheço. Então o cara tem que fazer, o cara tem que testar, botar a mão, fazer teste por si só. E eu acho que só fazendo na ferramenta mesmo, né? É porque uma das coisas que a gente já falou aqui é que o criativo ele não precisa ser algo robuscado muitas vezes, que negócio artístico, bonitão, que só um diretor de arte pode tocar. Aquele papo que a gente já falou, às vezes o feio vende, às vezes uma arte simples, uma foto, é um tipo de criativo que tem que sempre se testar. Então às vezes se tu, beleza, tu é o cara que só compra mídia e tu é tipo uma dupla, né, que a gente chama aqui na V4, é o cara mais analítico e o criativo. Mas, o criativo não tá entregando, ele tá enrolado,
cansado, ele tá perdendo um tempo. Pô, vale a pena às vezes tu testar umas fotos, ou tu manjar o mínimo de Photoshop, dar uma alterada de cor, de background pra fazer um teste AB, saber escrever um texto pra eventualmente fazer uns testes com maior velocidade e não ficar de mãos atadas esperando tua dupla ali, o teu criativo, te entregar novas peças pra veicular, né? Eu concordo. Você falou de literatura, cara, eu aprendi muito sobre criativo lendo livro de propaganda antiga. Eu li os livros do Ogilvy on Design, Ogilvy on Marketing. Ele falava muito sobre essa parte, ele falava de long copy e de criativo pra capa de revista. Achei bem... Deu pra tirar bons insights, mas realmente tem pouca coisa, né? Acho que um negócio legal é do pessoal do Digital Marketeers, que é o Ad Grid, que é uma forma de você conseguir pensar em muitos criativos pra você fazer rapidamente e não ficar... Acho que um dos maiores problemas de criativo, copy de modo geral, é ideia de criativo, né? Tipo, não precisa ser bonito, beleza. Mas o fato de não precisar ser bonito e rebuscado não significa que é fácil pensar em novos criativos. E o Ads Grid consegue ajudar bastante nisso aí. Isso do Ad Grid, quando a gente descobriu lá do Digital Marketers que eles falaram sobre isso, se eu não me engano, eles até registraram essa marca da Ad Grid agora, né? A gente até comentou de trazer isso no episódio. E aí, assim, desde que a gente descobriu aquilo foi um turning point na hora de, principalmente, começar as nossas campanhas. Porque quando tu vai começar as campanhas que tu tem que fazer, na minha visão, pelo menos, na minha opinião, tu tem que fazer uma grande quantidade de testes, né? Não adianta tu começar com um argumento na tua campanha, pensando que tu tá começando uma nova campanha mesmo, do zero. Não adianta tu testar um argumento, um criativo, uma copy. Na minha visão, tu tem que testar ali uma grande variedade de coisas, e o Ad Grid ele faz justamente isso. Que ele faz o quê? Ele faz literalmente o cruzamento entre públicos e argumentos. Então, tu literalmente pensa num gridzinho que tu vai ter as tuas colunas, vão ser os teus públicos. Então, tu vai ter ali, digamos, 4 colunas, que vão ser o público A, B, C e D, são os teus principais públicos. E aí, tu vai ter linhas, né, que vão estar ali cruzando, né? Como é que é o termo? Acho que tem o paralelo e daí tem o... Transversais, se eu não me engano, que cruzam, né? Então, voltando, tu vai ter as colunas, que vão ser os teus públicos, e daí tu vai ter as linhas, que vão ser os teus argumentos. E aí, nesse cruzamento entre público e argumento, tu vai desenvolver aquele argumento para aquele público. Então vamos entender a linha de raciocínio. Primeiro aspecto, pelo menos de 3 a 4 públicos tu tem que ter. Pensa lá, vai ser segmentação do conjunto de anúncio e tudo mais para definir, assim, 4 colunas, cada coluna um público. Homem e mulher, diferenças entre a tua persona. Tem uma persona é homem, outra persona é mulher, outra é criança, outra é idoso, por exemplo. Aí beleza. Agora, quais são os hooks que o pessoal chama lá no digital marketing, né? Quais são os ganchos para conectar com esse público? Por exemplo, poupe, ganhe mais tempo, produtividade, ganhe mais dinheiro, medo, esperança. São ganchos que conectam com o teu público. E aí, para cada gancho, tu vai construir um criativo para cada público. Tu vai fazer essa intersecção, né, entre as colunas e as linhas para criar aquele criativo. Então, vamos dizer, se eu determinei 4 hooks, né, 4 ganchos, então para cada criativo, para cada público, eu vou ter 4 criativos, um criativo para cada gancho. E aí eu vou ter formas diferentes de abordar aquele público e ver qual gancho funciona melhor com cada público. Acho que uma coisa legal disso aí é quando você consegue já começar a campanha com um mínimo, assim, o mínimo pro Facebook trabalhar, né? Acho que um dos erros que eu vi, há um tempo atrás não era erro, hoje eu acho que pode ser considerado. Acho que vale a pena a galera ouvir sobre o podcast que a gente gravou um tempo atrás sobre o Facebook e as questões de otimização automática, né? Mas assim, hoje em dia, as plataformas elas trabalham muito com base de aprendizado de máquina, que antes não era tão presente de forma ativa, e elas precisam de mais inputs para conseguir entregar resultado. Então, o que antes era comum de você fazer um anúncio com um conjunto de anúncios, com um ads lá dentro, que era meio que funcionava, hoje costuma atrapalhar mais do que ajudar, especialmente quando é um público frio, um produto novo. Se for algo que você já sabe exatamente o que é, eu acho que é mais discutível, né? Acho assim, não, cara, eu sei exatamente aqui, por qualquer motivo que seja, a gente pode discutir se alguém consegue ou não ser tão assertivo de cara, mas assim, se você não tem muita certeza, dar mais insumo para as plataformas trabalharem acaba ajudando, né? E assim, eu já tive surpresas muito engraçadas nisso, né? Acho que é mais recente agora, com o produto G4 Lives do Gestão, a gente fez uma troca de criativos que funcionou muito bem, e aí a gente continua trabalhando em cima dela, né? E aí eu tava na dúvida do seguinte, putz, o que será que vai vender melhor, né? É usar a foto do convidado ou usar a foto dos nossos mentores para um público frio?
Não era pro público do mentor, era o público frio. Eu rodei o Kaito, o Rony e o Alfredo. Era tudo igual, né? Toda a cópia, tudo escrito igual, mas a foto em destaque eu mudei os 3. Eu achava que os 2 caras mais famosos, que são o Kaito e o Rony, iriam converter mais. E foi o Alfredo. Eu falei, caralho, beleza, né? Vamos que vamos. Então, assim, imagina se eu tivesse partido do pressuposto que simplesmente por ser mais famoso, eles iam converter mais do que o Alfredo. Eu iria perder a chance de vender mais. Então, assim, você dar mais insumo, testar mais coisas, ajuda, inclusive, a aumentar sua chance de sucesso na atual realidade das plataformas de anúncio, né? Pelo menos Facebook e Google funcionam assim. Twitter eu não tenho tanta certeza, as outras depende. Mas eu acho que até tu citou do Ogilvy, ele é um grande publicitário, assim, histórico, e a grande diferença que a gente tem em relação à publicidade tradicional e o digital é a chance de testar diferentes hipóteses, né? Isso é o grande lance, porque na época do Ogilvy, ele tinha que, pensar muito em como acertar aquele criativo genial, porque ele só tinha uma chance. Ele ia botar 50 milhões de reais na TV e se ele errasse o criativo já era, não ia ter a segunda chance dele testar outro. Agora não, cara, agora tu pode escolher o gancho, por exemplo, vamos fazer a campanha pro gestão, um dos ganchos é a autoridade dos mentores. Aí, dentro daquele gancho eu posso colocar cada um dos mentores para ver qual performa melhor, ao invés de eu apostar tudo no Thales, tudo no Alfredo, tudo no Nardona, eu testo e eventualmente eu não sei como o público vai se comportar, o que de fato as pessoas vão conectar melhor. E o grande lance de fazer essa divisão de público também é o lance da afinidade, do rapport, né? Da gente criar o criativo pensado para cada público e não fazer um tiro de massa esperando que as pessoas se conectem com algo genérico. Tem que ser específico. Eu acho que uma outra coisa que vale a pena nessa história, e agora falando um pouco mais pra galera de Google e Display, né? Uma das alternativas que você tem, eu já usei isso muito, é o seguinte: a maioria dos portais de mídia, eles têm Media Kit que você consegue comprar pra eles te colocarem lá no site. E geralmente o Media Kit que você recebe, aquele preço lá, eles dão uns 90, 95% de desconto, né? Então, assim, já fica a dica pra galera aí, quando você vai comprar mídia em portal, sei lá, numa Exame, numa Veja da vida, você recebe o Media Kit, é 300 mil. Você vai, senta, conversa, não, cara, 5 pau você aparece. Quase sempre você deu, não, quase sempre assim, uns descontos absurdos, né? Só que ainda assim, o investimento mínimo é alto. Então, o que eu aprendi a fazer? Cara, eu vejo quais que tem Google Display e rodo vários criativos lá e vejo 2 coisas. Primeiro, vem algum resultado, né? Vai vir qualquer resultado, se sim ou não. E depois, veio o resultado, antes de eu ir e fechar com as pessoas a campanha, eu já testo qual que é o criativo, uso o display do Google naquele site para ver qual que vale a pena eu escalar para uma campanha, aquelas que eu compro mídia direto do site, né? Então, é uma dica também, tipo, cara, você pode usar vários criativos numa escala menor, até para você testar qual que valeria a pena você fazer uma campanha gigantesca e fechar Exame para vender o seu negócio, por exemplo. Usei muito isso e, cara, me ajudou a melhorar muito o meu ROI, porque o meu retorno com esse tipo de investimento era uma bosta até eu me tocar que eu podia fazer isso. Assim, foi de, cara, sempre dava prejuízo, ao ponto de eu quase desistir, até uma hora, sei lá, acender uma luzinha e falou, cara, deixa eu testar isso aqui, será que faz sentido? E funcionou. É uma baita dica, galera, não lembra que dá pra fazer isso, né, que tu pode segmentar especificamente um canal que tem os anúncios do Google. Mas uma questão que eu queria falar do Ad Grid ali, pra galera que vai começar a usar e pesquisar sobre isso, é barbada de achar isso na internet também, pra vocês verem templates e tal, a gente pode deixar... Tem artigos no perfil, no blog da V4. Exatamente, tem lá dentro também pra vocês se acharem, mas uma dica que eu queria dar é que tem uma galera que às vezes eu pego que o cara se empolga, tá ligado? Tipo, ele, porra, beleza, Ad Grid, daí eu vou fazer os meus ganchos, eu vou fazer 7 ganchos, 8 ganchos, 10 ganchos e rodar tudo isso junto. E aí, tipo, cara, legal que tu tem 7, 10, 12 ganchos, mas pega os primeiros 4, né? A minha dica é sempre trabalhar ali com 4 ou 5 no máximo criativos por conjunto, falando de Facebook, tá? E ali dentro do Google tu pode trabalhar mais ou menos esse mesmo número, a não ser no Search, que daí é uma outra discussão, que normalmente eu trabalho com até 3, que é a minha dica. Mas o ponto é que se tu tem muitos criativos, não joga tudo junto no mesmo balaio. Pega e faz grupos de 3 e 4, testa eles, roda, aí depois tu vai analisar, depois de uma semana, dependendo da verba, 15 dias, analisa, vê quais que não funcionaram, e aí pega aqueles que tu não usou e substitui. Beleza, eu tenho 4 aqui, desses 4, 2 não funcionaram, mas eu tenho outros 6 na mão que eu não usei ainda. Desses 6, pega 2, joga em cima desses que não funcionaram e vai fazendo esses testes de semana em semana.
Aí, agora eu tenho uma pergunta pra você sobre criativo nessa área, porque eu acho que a gente tem uma abordagem diferente e vale a pena discutir. Vamos lá, você colocou 4, 2 funcionou, 2 não funcionaram, né? Na mesma campanha, vai. Quando você vai testar novos, você prefere simplesmente substituir na mesma campanha ou criar uma nova campanha com esses 2 novos? Tipo, repete os 2 que funcionaram e coloca esses 2 novos. Eu sei como é que faz, que a gente discutiu isso num outro podcast. A gente testa sempre colocando na mesma campanha. Tipo, no mesmo conjunto ou na mesma campanha a gente adiciona, a gente duplica e aí a gente coloca ali pra testar contra o outro. Quando isso não dá certo, tipo assim, às vezes acontece do Facebook continuar gastando naquele criativo que tá dando certo e foda-se o novo. Tipo, ele não se importa. Mas a gente tem campanha de teste, né? Aí que tá, é isso que eu ia falar. A gente daí tem uma campanha de teste. Ela só testa a criativa. Aí, tipo, essa campanha de teste, a gente tira todos, entendeu? Então, tipo, ali, a gente tem lá 4 criativos. Ela só serve para testar. Exatamente, a gente tem 4 criativos e daí dos 4, 2 funcionaram bem, beleza, a gente pega esses 2, joga pra uma campanha perpétua, na campanha de teste a gente tira todos e bota 4 novos, entendeu? Entendi. Porque assim, que eu falei, eu sempre, quando eu vou testar coisas novas, eu crio uma nova campanha do zero pra reduzir esse negócio do Facebook continuar gastando os antigos e os novos não ganharem nenhuma atenção, cara. E eu tenho um problema crônico nas minhas contas de anúncio que sempre acontece, eu não entendo por quê. Tanto que eu vou até testar, ver se isso melhorou recentemente, porque era tão crônico, mas tão crônico, que eu até parei de testar o jeito que vocês fazem. Fala a real, vou voltar a testar e ver o que acontece. Traz o feedback pra nós depois. Em resumo, pessoal, 3 coisas que vocês conseguem cruzar para criar, sempre ter novas ideias para criativo, que é público, gancho e formato. Então pensa lá, diferentes perfis da tua persona, do teu cohort, diferentes ganchos, né, autoridade, escassez, medo, enfim, uma infinidade de ganchos. Lembrando que medo é muito bom. Tá? Medo e esperança. Medo e esperança são os 2 principais. Né? Os 2 principais, então pensa bem nisso. Pega todos os vieses cognitivos, todos os gatilhos mentais, tudo isso pode virar gancho. E por fim, o terceiro aspecto é formato. Vídeo, bumerangue, imagem sem design, imagem com design. Diferentes formatos, tu vai começar a ter várias possibilidades fazendo cruzamentos desses 3 aspectos. Uma dica sim é que a galera, principalmente a galera que tá começando, eles estão acostumados a rodar posicionamento automático e a maioria tá acostumado a rodar posicionamento automático sem personalizar os criativos. O cara pega uma imagem quadrada, joga lá e beleza. E aí ele vai rodar aquele quadrado em tudo que é lugar que pode encaixar o quadrado dentro do Facebook. E aí beleza, tu tá testando... Aí roda o Stories com aquele quadrado zoado. Roda o Stories com o quadrado. Tinha até problema antigamente no Stories que tu tinha muito texto e a imagem quadrada, daí o texto ficava por cima da imagem, tu não conseguia ler. Direto aparece esse tipo de anúncio. Mas agora eles resolveram colocar um backgroundzinho no texto. Mas não é o caso. O ponto é que quando tu tem um argumento, por exemplo, de medo, e aí tu tá testando esse argumento no feed, esse argumento funciona bem no feed e pode funcionar ainda melhor no Stories. Então, se tu fazer só essa divisão de, tipo, de repente trabalhar só o Stories num teste, trabalhar só o feed, trabalhar um Audience Network, sei lá, se funciona pra ti. Isso é um lance que eu discuti bastante aqui na V4, que era a divisão do Facebook e Instagram lá dentro do gerenciador de anúncios, porque a gente converte muito mais caro no Instagram os leads, mas eles têm um custo por venda bem menor do que no Facebook. Então, isso é meio chato de fazer, mas eu, pelo menos, acho necessário. Eu não sei como é que o João faz. Tu trabalha junto, tu separa? Como é que tu faz, João, nas tuas campanhas? Depende muito das campanhas, cara. Depende muito, assim. Eu prefiro começar junto, aí eu faço aqueles criativos personalizados por placements, né? Então, Sim. dentro do ad eu coloco os placements certinhos, e depois eu vou acompanhando e, cara, eu vejo, putz, o que vale a pena filtrar? Vale a pena filtrar... Ali, né? Eu vejo os detalhamentos e vejo, cara, filtro idade, filtro gênero, filtro placements, o que tá fazendo sentido ou não eu filtrar. Então, pra mim, eu sempre começo amplo e depois vou afunilando, a não ser quando eu tenho alguma coisa muito específica que, cara, não adianta. Exemplo, campanha mandando gente pro Telegram. Cara, eu só faço stories eu faço só stories no Instagram. Eu não vejo sentido fazer feed ou desktop porque o cara tem que estar no celular e tal, né? Ou então, putz, eu vou colocar a campanha para um podcast no Apple Podcasts. Cara, eu filtro só stories Instagram de quem tem iPhone, porque eu sei que Android nem adianta. Então, assim, tirando casos que eu já tenho uma noção muito boa de que, cara, tem que ser aquilo porque o resto é ruim, seja por histórico, seja por lógica, né? Esse do Apple Podcasts é lógica. Não faz sentido eu colocar um link do Apple Podcasts para alguém que usa Android.
né? Tipo, ponto, não faz sentido. Alguns são mais por experiência, tipo o link do Telegram. Cara, isso no Instagram funciona muito melhor do que todo o resto, por histórico de teste. Mas tirando esses casos, eu começo amplo e afunilo. Maravilha, é exatamente o que a gente faz aqui também. Frase final aí, João. A frase final de hoje é: testem os criativos. Ela é bem simples, mas eu acho que ela é bem real, sabe? A galera fica perdendo muito tempo em otimizar budget, de otimizar. Cara, Público. fica muito na landing page. Eu geralmente vejo isso. Trabalha muito na landing page, mas não se dedica aos criativos. E assim, cara, eles são mágicos. Maravilha. Lembrando então, se você que está nos ouvindo aí, pode seguir a gente no Instagram também, é o nosso melhor canal, o canal principal ali para falar de todos os aspectos, mas também para falar bastante sobre o Roy Hunters, é o @V4Company, e também, por favor, sigam o João Vitor aí, @João Vitor, Instagram mais fácil do Brasil, né? Sempre lembrando disso. Todos os conteúdos e as ideias que você queira que a gente fale aqui dentro do podcast, esses são os nossos canais. É isso aí. Eu sou Denner Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 E Company. o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.